Em destaque no Panorama CBN, Renan Santos confirma candidatura em evento online alegando ameaças e Flávio Bolsonaro dispensa a Polícia Federal por medo de infiltrados. Defesa de Valdemar Costa Neto diz ao STF que presidente do PL não tem cotas para a distribuição de emendas. Governo dos Estados Unidos concede visto permanente a Eduardo Bolsonaro. Ditador da Nicarágua diz que país não vai mais realizar eleições. Multidão comemora bicampeonato mundial em Madrid e Messi se pronuncia sobre a derrota argentina. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 20 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Acabou a Copa do Mundo, agora você vai ouvir falar muito em eleição. Começou nessa segunda-feira o período de convenções partidárias para as eleições desse ano. O calendário eleitoral segue até o dia 5 de agosto agora, para a formalização das candidaturas nessas convenções. O primeiro a oficializar o nome na disputa para a presidência da República foi Renan Santos, do Partido Missão. Ele é um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, grupo criado durante os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que se transformou em partido esse ano. O evento foi virtual, sem transmissão também, por motivos de segurança, depois de relatos de ameaças de facções criminosas. Renan Santos comentou que interrompeu um compromisso no Ceará e também relatou ameaças no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde ele vive atualmente. Em mensagem nas redes sociais, confirmou a indicação ao lado do vice na chapa, o militar da reserva Haroldo Medina. Com a formalização dessa candidatura, a Polícia Federal vai poder reforçar a proteção do político para o lançamento presencial da campanha, marcado para 1º de agosto em São Paulo. Além dele, Romeu Zema e Ronaldo Caiado também informaram que vão solicitar a proteção da PF. A corporação estima que vai gastar 95 milhões de reais na operação durante as eleições. No caso do presidente Lula, a segurança vai ser feita pela PF e pelo Gabinete de Segurança Institucional. Já o senador Flávio Bolsonaro vai manter a equipe da Polícia Legislativa do Senado. Ele dispensou a segurança da Polícia Federal por não confiar no atual chefe da corporação e temer infiltrados na sua campanha. Agora tem muita coisa importante para ser definida ainda. O colunista da CBN, Lauro Jardim, ressalta, por exemplo, a vaga de vice de Flávio Bolsonaro. A campanha do Flávio quis fazer uma aliança com o PP e o União Brasil, que são os partidos do Centrão por excelência, não conseguiu. Eu lembro aqui que em 2022 o PP se aliou formalmente ao Bolsonaro pai. A campanha do Flávio ainda tenta fechar uma aliança com o Republicanos, que é um partido que também na eleição passada se aliou ao Bolsonaro. Não é impossível que isso aconteça, as negociações estão rolando, mas visto de hoje é menos provável que essa aliança, que poderia, por exemplo, dar mais tempo de TV para o horário eleitoral do Flávio, aconteça. E com tudo isso, o PL, que vai fazer a convenção do partido daqui a 5 dias, ainda não tem candidato a vice definido. Aliás, candidata, porque a única coisa definida é que será uma vice, uma mulher. E, se depender do Flávio Bolsonaro, vai ser a ex-presidente da Caixa, a Daniela Marques, que é afiliada ao Republicanos. A comentarista da CBN, Maria Cristina Fernandes, contou ainda outras pendências do PL, o partido de Flávio Bolsonaro. Até sábado também o partido tem que deliberar se a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, será candidata ao Senado. Porque ela tem dito que não quer se candidatar, está provavelmente esperando que façam um apelo no partido para que ela dispute. O receio de que, sem a candidatura dela, o PL venha a ser ainda mais prejudicado no eleitorado feminino. Existe também uma pendência no PL sobre quem será o candidato em Minas. O senador Cleitinho, que era a opção do PL, é do Republicanos, e ele ainda não decidiu se vai disputar o governo do Estado. O Senado já lhe dá muita visibilidade, lhe permite aí lacrar nas redes. O governo de Minas é um enrosco só,
a dívida do Estado é um grande problema a ser contornado. Em Minas Gerais, o PT oficializou o deputado federal Patrus Ananias como candidato do partido ao governo do estado. A decisão tinha sido antecipada na semana passada, como você ouviu aqui no Panorama, e o anúncio foi feito nesta segunda. Patrus assumiu a liderança do projeto em Minas depois que a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, recusou disputar o governo e optou por concorrer ao Senado. O PT mineiro informou que o nome para a vaga de vice na chapa ainda vai ser definido. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou a candidatura do ex-prefeito Eduardo Paes ao governo do estado. A convenção confirmou a advogada Jane Reis, do MDB, para vice-governadora. O deputado federal Pedro Paulo, do PSD, vai disputar uma vaga no Senado. A oficialização ocorre depois de mudanças na chapa adversária, que no domingo, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou o posto de vice do candidato a governador e deputado estadual Douglas Ruas, do PL. Eduardo Paes afirmou que vai fazer de tudo para trazer o PP, hein, não é PT, para a aliança. É óbvio que nós queremos somar as boas forças do Estado do Rio de Janeiro à nossa aliança. O que eu puder fazer para tê-los ao meu lado, para tê-los nessa chapa, nesse grupo político que se forma aqui, eu farei. No Rio de Janeiro ainda, o Republicanos aprovou por unanimidade o nome do ex-governador Antony Garotinho como pré-candidato do partido ao governo do estado. A decisão ainda precisa ser confirmada na convenção estadual do Republicanos, prevista para o próximo sábado. Garotinho governou o estado entre 1999 e 2002, e ele estava inelegível por causa de uma condenação por integrar um esquema de compra de votos na prefeitura de Campos dos Goytacazes, por meio da distribuição irregular do benefício social chamado cheque cidadão. Só que em março desse ano, o ministro Cristiano Zanin, do STF, anulou a condenação alegando irregularidades no processo. No Ceará, a Federação PSDB Cidadania confirmou a candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. Ele é apoiado pelo PL. Só que no sábado, durante uma entrevista, Ciro foi questionado quem ele apoiaria para presidente. E em vez de mencionar Flávio Bolsonaro, do PL, citou Ronaldo Caiado, até Renan Santos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que sempre se posicionou contra essa aliança e entrou em rota de colisão com o resto da família, comentou no dia seguinte que a declaração de Ciro Gomes não choca e que a direita do Ceará está vendida. Em São Paulo, o Partido Novo oficializou a candidatura do ex-ministro Ricardo Salles ao Senado. O partido confirmou o apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A defesa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mudou o discurso e afirmou que ele não tem cotas para indicação de emendas parlamentares. A manifestação foi encaminhada ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da ação sobre a destinação das verbas do orçamento. Na semana passada, em entrevista à Globo News, Valdemar disse que é natural que presidentes de partidos façam esse tipo de indicação. Aí depois, o ministro Flávio Dino cobrou explicações formais e deu prazo para que não só ele, mas todos os chefes dos partidos respondam se tem ou não cotas de recursos públicos. Os advogados de Valdemar disseram que não são atribuídas cotas ao dirigente e que ele não opera sistemas nem autoriza indicações. A defesa alegou que conversas políticas não devem ser confundidas com a definição do orçamento. Os advogados admitiram que o presidente do PL pode participar de conversas sobre as emendas de comissão, mas afirmaram que ele não decide a destinação das verbas no lugar dos parlamentares. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, também se manifestou, dizendo que o partido jamais participou de qualquer deliberação sobre a destinação de emendas. O ministro Flávio Dino enviou as manifestações para a Polícia Federal. E o governo dos Estados Unidos concedeu o visto de residência permanente, o Green Card, ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo. O documento autoriza o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a morar e trabalhar em solo americano por tempo indeterminado. De acordo com o jornalista Paulo Figueiredo, que é aliado da família e também mora nos Estados Unidos, a solicitação do documento aconteceu há mais de um ano. No mês passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por tentar intimidar ministros da corte no processo da trama golpista, por meio do tarifaço e também de sanções a ministros do governo e do STF. Ele vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado com visto de turista,
e perdeu o mandato parlamentar por faltas. Informações da guerra: os Estados Unidos intensificaram as operações militares no Oriente Médio e atingiram o norte do Irã pela primeira vez nessa nova fase do conflito. O ataque contra uma base militar iraniana deixou um morto e vários feridos. Um navio pegou fogo depois de ser atingido por um míssil no Estreito de Hormuz. A tripulação abandonou a embarcação e foi resgatada, e autoridades investigam a origem do disparo. O governo iraniano afirmou que 2 embarcações explodiram depois de ignorarem alertas para não navegar na região. Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, o trânsito está suspenso enquanto continuarem as ações militares americanas. O Irã também lançou ataques em vários pontos da região. O exército do Kuwait confirmou que rebateu investidas de drones iranianos, disse que uma usina de dessalinização de água foi atingida pelo 2º dia seguido. Sirenes de alarme também tocaram no Bahrein e na Jordânia. A Guarda Revolucionária do Irã disse ter atacado aeronaves americanas em um aeroporto na Jordânia e um centro de comando na Síria. No Iraque, um míssil atingiu a sede de um grupo de oposição curda. Além disso, os rebeldes Houthis do Iêmen, que recebem apoio do Irã, anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita após trocarem tiros com forças sauditas pela primeira vez em anos. O Pentágono confirmou a identidade de 2 soldados americanos mortos na Jordânia, o tenente Tyler James Feehan, de 25 anos, e a soldado Isabela Gonçalves, de só 19. Com essas confirmações, sobe para 17 o número de militares americanos mortos desde o início do conflito. Também teve um militar que morreu no Iraque no sábado, depois da detonação controlada de uma munição não detonada. Nessa segunda, o presidente Donald Trump publicou um alerta de vingança, dizendo que o Irã vai pagar muitas vezes mais por cada combatente morto. E em reportagem publicada no jornal The New York Times, funcionários do governo americano revelaram que o Pentágono omitiu do público informações sobre outros 3 ataques iranianos na Jordânia ocorridos na semana passada. As investidas deixaram dezenas de militares americanos feridos e danificaram helicópteros. Segundo um oficial ouvido pela reportagem, a divulgação foi contida para evitar dar informações estratégicas ao governo iraniano sobre a precisão dos ataques. O petróleo continua em alta, chegou a ultrapassar os $91 na noite de domingo, e no momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe quase 1%, negociado aos $88. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,2% aos 173.371 pontos. O dólar comercial caiu 0,43%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,81, com baixa de 0,65%. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira. O trabalhista substitui Keir Starmer, que entregou a renúncia pela manhã, depois de meses de pressão por conta da inflação e da alta no custo de vida. No primeiro discurso em frente ao número 10 de Downing Street, que é a sede do governo em Londres, Burnham prometeu medidas ainda nesta semana para aliviar o orçamento das famílias britânicas e falou em reestruturar a economia. Antes de deixar a residência oficial, o ex-premier Keir Starmer declarou apoio ao sucessor e seguiu para o Palácio de Buckingham para formalizar a renúncia ao rei Charles III. Burnham se reuniu com o rei na sequência para dar início ao novo governo. A Ucrânia lançou mais de 400 drones contra Moscou, a capital da Rússia, e regiões vizinhas na noite de domingo. A ofensiva deixou 10 feridos, entre eles uma menina de 11 anos, e provocou um incêndio num dos maiores complexos industriais do país. O ataque ucraniano foi uma resposta aos mísseis balísticos russos disparados no dia anterior contra a capital Kiev e outras cidades, que deixaram pelo menos 6 mortos. O narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada Garcia, cofundador do cartel de Sinaloa, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal federal de Nova York. Aos 76 anos, o antigo parceiro de Joaquim El Chapo Guzmán se declarou culpado em agosto do ano passado por crimes ligados à liderança da organização criminosa. A pena de morte foi descartada depois de um acordo com os promotores. Durante a audiência no Brooklyn,
Ele reconheceu que as ações dele causaram danos reais e disse que a violência precisa acabar no México e em outros lugares. Disse assim que muitas vidas são perdidas, ninguém vence em uma guerra como essa. À próxima geração, digo, escolham um caminho diferente. E o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou que o país não vai mais realizar eleições. A declaração foi feita no domingo, durante a comemoração da Revolução Sandinista de 1979. Ortega está no poder desde 2007. No ano passado, ele aumentou o mandato presidencial para 6 anos e nomeou a esposa, Rosário Murillo, como co-presidente. A medida fecha o caminho para a oposição. O governo de Ortega é acusado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de violar sistematicamente os direitos humanos e transformar a Nicarágua em um estado autoritário. E uma multidão tomou as ruas de Madrid para comemorar o bicampeonato da Espanha na Copa do Mundo. Em ônibus aberto, a delegação percorreu pontos emblemáticos da capital espanhola até chegar à Praça Cibeles, onde um palco foi montado para o público. O avião vindo de Nova York pousou pela manhã e antes da festa nas ruas, os campeões foram recebidos no Palácio da Zarzuela pelo rei Felipe VI e pela família real. No fim da tarde, os 26 jogadores subiram ao palco um a um. O volante e capitão da seleção, Rodri, destacou a importância da vitória, dizendo que esse é o título mais especial dele. Essa geração cresceu vendo Iniesta e Casillas levantarem a taça e para nós conseguirmos isso é a maior conquista que se pode alcançar no futebol. O meio-campista Miquel Merino, autor de gols decisivos, foi um dos mais aplaudidos pelos torcedores na celebração. Espanha que conquistou o título com uma campanha histórica e quase perfeita. Foram 7 vitórias e só um empate em 8 jogos. O time espanhol bateu o recorde de melhor defesa da história do torneio, com só um golzinho sofrido no jogo contra a Bélgica, nas quartas de final. Até então, as melhores marcas eram de 2 gols sofridos. Curiosamente, a única seleção que não perdeu para campeã foi a de Cabo Verde. Aquele empate sem gols na estreia da fase de grupos, graças ao goleiro Vozinha, que se tornou uma das sensações da Copa. E com esse título, a Federação Espanhola de Futebol vai receber 50 milhões de dólares, cerca de 255 milhões de reais. Segundo o jornal espanhol AS, o valor vai subir com os contratos de mais de 30 empresas patrocinadoras. Ficou combinado que os jogadores vão ficar com 45% do prêmio principal. Cada um dos 26 convocados vai levar cerca de 756 mil euros brutos, o equivalente a 4,4 milhões de reais, fora a fatia dos acordos publicitários. E no dia da vitória, a comemoração foi tanta que sismógrafos, aqueles aparelhos que identificam tremores de terra, captaram as vibrações provocadas pelos torcedores na Espanha. Os sensores registraram 3 picos grandes de atividade. Depois do gol de Ferran Torres, um segundo gol que foi anulado pelo VAR e a vibração mais intensa depois do apito final. E teve festa brasileira em Barcelona. O bloco Amantes Latinos, formado por imigrantes, fez um carnaval pelas ruas da cidade. Dá uma ouvida na festa dentro do metrô. A afinação aí é só um detalhe. O que importa é a comemoração, que foi grande e seguiu para pontos turísticos como a Praça Espanha e o Arco do Triunfo, com percussão e instrumentos de sopro. Teve muita gente que ficou sabendo do título no ar. Não é no ar na CBN, não. Foi num avião mesmo. Um voo cheio de espanhóis, o piloto do avião anunciou naquele clima de suspense. Falou assim: lamentavelmente, aqueles que têm a camisa da Espanha com uma estrela vão ter que comprar outra. Para informarles que, lamentablemente, aqueles que tenham uma camiseta de Espanha com uma sola estrela terão que comprar. Já pensou? Agora, teve um piloto de avião maldoso que fez uma pegadinha durante um voo de Buenos Aires para Madrid. Imagina a quantidade de argentino que tinha no avião. E o piloto, que era espanhol, deu parabéns para os torcedores argentinos e aí acharam que tinham sido campeões. Desde aqui queríamos dar a enhorabuena a nossos compatriotas argentinos.
E ficou assim, depois de muito tempo só que ele foi falar que a Espanha que tinha sido campeã. Maldade é pouco, hein? E o craque Lionel Messi falou nessa segunda-feira pela primeira vez sobre a derrota. Numa mensagem publicada na internet, o camisa 10 disse que a dor do vice-campeonato é imensa e que a ferida vai levar tempo para cicatrizar. Mas ele ressaltou o orgulho do grupo que chegou a 2 finais consecutivas do torneio. O atacante marcou 8 gols na campanha e virou o segundo maior artilheiro da história das Copas com 21 gols, um a menos que o francês Kylian Mbappé. Aos 39 anos, Messi não confirmou se continua na seleção argentina. E a FIFA abriu uma investigação para apurar o comportamento dos jogadores da Argentina na confusão generalizada logo depois do apito final. A briga começou quando o lateral Nahuel Molina derrubou o capitão espanhol Rodri durante a comemoração. A partir daí, o tumulto virou uma troca de empurrões, além de tentativas de socos e chutes. O volante Leandro Paredes foi expulso por conduta violenta depois de agarrar os defensores Eric Garcia e Gavi. Até o ex-jogador Roberto Ayala, membro da comissão técnica da Argentina, tentou dar um soco no meia Dani Olmo. A confusão foi controlada rapidamente pelos seguranças e, no fim, os argentinos nem ficaram no gramado para ver a seleção espanhola erguer a taça da Copa do Mundo. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Bom dia, Leandro. Aqui é o seu xará, falando da Espanha. Moro aqui há 17 anos e vejo o clima mudar. Cada verão é mais quente, os invernos menos frios e chove cada vez menos. Precisamos fazer a nossa parte e cuidar do meio ambiente. A final da Copa nos lembrou que quando jogamos em equipe, grandes vitórias acontecem. Que essa união também seja pelo planeta. Viva a Espanha que me acolheu com tanto carinho. Olha aí, o Leandro Nogueira que já juntou 2 temas numa mensagem só, gostei. Porque na semana passada a gente estava falando justamente do calorão na Europa e também dos incêndios. Incêndios não só na Europa, mas também no Canadá, e tem mensagem sobre isso. Olá, Leandro, ouço o Panorama CBN desde os primórdios. Sou de São Paulo, mas estou passando uma temporada aqui no Canadá. Na quinta-feira, o dia amanheceu e permaneceu encoberto pela fumaça dos incêndios florestais no norte do país. Foi meio assustador em razão também do ar estar com forte cheiro das queimadas. Parabéns a toda a equipe do Panorama CBN. É o Henrique, que é natural do Jardim Paulista, aqui na Zona Sul de São Paulo, mas falando de Collingwood, no Canadá. Obrigado, Henrique, pela sua participação. E meu nome é Maria de Lourdes, ouço o podcast desde 2017, me atualizo enquanto preparo as refeições, lavo a louça ou faço caminhada. Às vezes perco algumas edições, mas aí eu faço uma maratona. É a Maria de Lourdes de Jundiaí, no interior de São Paulo, da caminhada à maratona, sempre ouvindo o Panorama. Valeu, Maria de Lourdes, pela audiência, e se você quer começar todos os seus dias bem informado, bem informada, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo favorito, assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E hoje, dia 20 de julho, faz 1 ano da morte da cantora Preta Gil. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Familiares e amigos participaram de uma missa numa igreja no Leblon, na zona sul do Rio, em homenagem à cantora. Entre os presentes estavam Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora, a atriz Carolina Dickmann, uma das melhores amigas da artista, a atriz Nanda Costa, o ator Murilo Benício, entre outros. Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova York por complicações de um câncer no intestino descoberto em janeiro de 2023. Ela fazia um tratamento experimental nos Estados Unidos. E nessa segunda, a TV Globo exibe o documentário Preta, Eu Não Ando Só, depois da novela Quem Ama Cuida. O filme reúne imagens íntimas gravadas por celulares de pessoas próximas e traz depoimentos de amigos e familiares. Também nessa segunda, o Globoplay lança a série Meu Nome é Preta, com 4 episódios semanais lançados às segundas-feiras. O primeiro capítulo fica aberto para não assinantes. A obra traz entrevistas antigas em que a própria artista narra a vida dela, desde a infância na Bahia até a presença marcante no Carnaval. O último episódio entra na plataforma no sábado, dia 8 de agosto,
data em que a cantora faria aniversário. Eu vejo acender outra vez aquela chama. Com esta homenagem, encerramos este panorama que teve a produção e o roteiro feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!